Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Lugar de Fala, que tem como finalidade ecoar as vozes de mulheres que o sistema e a mídia misógina busca silenciar. Eu sou a Franciele Rodrigues, jornalista do Portal Verdade, e acompanho vocês nesse terceiro episódio. Aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal e acompanhar os 2 episódios anteriores, com a ministra Márcia Lopes e também com a vereadora de Londrina, Paula Vicente. E nesse terceiro episódio, a gente recebe a deputada mais jovem eleita pelo Paraná, com 50 mil votos, mais de 50 mil votos, em 2022, a deputada estadual Ana Júlia. Muito bem-vinda, deputada, e muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Fran, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, a você, toda a equipe do Portal Verdade. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje junto com vocês. Já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo, então poder estar aqui hoje ao vivo, pessoalmente, podendo conhecer, eu fico bem feliz e bem grata também. É um prazer, uma alegria. E, deputada, eu gostaria de iniciar retomando um pouco da sua trajetória. Você poderia nos contar quem é a Ana Júlia e quais foram os passos, as motivações para a chegada até a Alep? Olha, eu sempre acho super engraçada essa pergunta, né? Quem é a Ana Júlia? A gente sempre fica pensando, putz, quem sou eu? Será que é uma pegadinha? Será que é pra responder filosoficamente? Enfim, mas de forma, tentando ser resumida, né? Bem, eu tenho 25 anos, eu sou agora advogada, né? Estudei Direito, me formei em Direito. Eu nasci em Curitiba, mas toda a minha família é de Assis Chateaubriand, interior do estado. Eu gosto muito de música, gosto muito de sertanejo, de pagode, de funk. Gosto muito de muitas músicas, sou muito eclética, gosto muito de MPB também. Gosto muito de ler e gosto muito de política. Sempre gostei de debater, de conversar. Mas durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu gostava, assim, porque eu gostava de me informar, porque eu gostava de discutir, porque eu gostava de conversar, assim. E desde que eu comecei a fazer movimento estudantil, eu comecei a entender a política e gostar, assim, no sentido de, tipo, putz, isso daqui pode mudar alguma coisa, isso daqui organiza as pessoas, organiza as demandas da população, da sociedade. Daí que eu comecei a me interessar, assim, na política, né? E foi um pouco disso, assim, que me fez entrar mesmo, né? Então, em 2016, eu participei das ocupações das escolas, né? Que era contra a reforma do ensino médio. Eu tinha 16 anos, estava no 2º ano do ensino médio. E depois daquilo, eu comecei a participar de algumas atividades, de algumas coisas, assim, no movimento estudantil, no terceiro setor. Então, trabalhei com ONG, fundação, instituto, assim, né? Sempre nesse campo da educação. A pauta da educação foi a pauta, assim, que me despertou, assim, pra política, de querer debater. E eu sempre fiz muito um debate da concepção da educação, né? Do modelo de educação pública. E depois entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade, comecei primeiro fazendo filosofia na Federal, daí logo comecei a fazer direito também, comecei a trabalhar no Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que é um instituto ligado a um escritório de advocacia trabalhista em Curitiba. E daí, já na faculdade, eu comecei a participar do Diretório dos Estudantes, né, do DCE, fui conselheira universitária na UFPR, e eu tava, tipo, beleza, conhecendo a política, assim, né, gostava de conhecer todos os partidos, todos os espaços. E daí, em 2020, eu já estava afiliada ao PT, quando eu fui convidada para ser candidata a vereadora. Não fui eleita, fiquei na primeira suplência. E daí, em 2022, fui candidata a deputada estadual e, pro meu azar, deu certo. Né? Eu tinha certeza que não ia dar certo, né? Que eu ia voltar para a faculdade depois bem tranquila. Mas fui eleita e fico muito feliz, me esforcei muito, trabalhei muito para isso, né? E hoje estamos aí já no 3º ano de mandato, tentando fazer um trabalho bom, um trabalho positivo, um trabalho que faça diferença no estado do Paraná, né? Eu acho que, em resumo, um pouco essa que sou eu, essa que é o meu trabalho, e mais ou menos por isso que eu comecei assim na política. Você mencionou essa questão das ocupações, né? Eu lembro que eu a conheci através desse vídeo, que o seu discurso, né, na Alep, ele viralizou mesmo, né? E na época eu sou formada em jornalismo, mas fiz ciências sociais anteriormente, aqui na UEL, e na época eu estava no mestrado nas ciências sociais, e a minha professora orientadora
é da área da Sociologia da Educação e tem, né, muita admiração, assim, pelo seu trabalho. E na época ela passou esse vídeo pra gente, uma das reuniões, assim, do projeto, porque estávamos também nessa mobilização, né, de contra a reforma, né, a deforma, né, em relação ao projeto de educação que se colocava ali, né. Bem, então, nessa sua passagem, né, aqui por Londrina, o seu mandato foi um dos organizadores de um encontro, né, que aconteceu na quinta-feira, dia 2 de outubro, que teve como pauta a defesa da cultura. A gente tem passado, né, por um momento bem delicado aqui em Londrina, na atual gestão, né, do prefeito Tiago Amaral, que tem, entre outros retrocessos, trazido o anúncio de cortes para a pasta, e afetando sobretudo o Promic, né, que é a principal fonte de renda. 41%, passando de 5 para 3 milhões. Eu tenho a impressão, muitas vezes, que a moradia, a alimentação, não à toa, a educação, são colocados como direito, de fato, essenciais, mas que muitas vezes a cultura ela não tem o mesmo status visto enquanto um direito, né? E como que você avalia, então, esse encontro dessa semana? Olha, a gente tá com uma agenda bem extensa aqui em Londrina, né? E, de fato, organizamos aí uma agenda com vários setores da cultura para poder debater a pauta como um todo. A gente já tem um trabalho bem longo com as batalhas de rima aqui no estado do Paraná como um todo, mas também em Londrina. E a ideia ontem foi fazer esse debate, conversar, entender como que estavam funcionando as coisas. A gente já tinha ficado sabendo do corte. E acabou dando uma coincidência, eu acabei encontrando o prefeito um pouco antes da reunião, acabei conversando com ele em relação à pauta, né? Ele está aí no início da sua gestão, quando ele foi deputado, nesse último mandato dele, eu também já era deputada, então a gente se conheceu ali na Assembleia, ele era o presidente da CCJ, eu era suplente, então de vez em quando atuava ali na CCJ junto com ele, e enquanto deputado a gente sempre teve uma relação muito, muito cortês, muito boa, sempre tivemos muito respeito um pelo outro. Então deu coincidência da gente se encontrar, da gente poder conversar um pouco, e ele tinha comentado, inclusive, que em relação ao orçamento da cultura, já tinham conseguido resolver e queriam recompor o orçamento, né, do Promic, tirando o corte dos 40%. Comentei que é uma medida boa, fico feliz, já tinha sido anunciada também pelo secretário, né? Mas eu acredito que todas as mobilizações na política, elas sempre precisam ser intensas e sempre precisam ser contínuas, né? Então, fico feliz que o setor da cultura tenha se mobilizado e tenha conseguido essa vitória, assim como o prefeito tenha conseguido recuar e voltar atrás e entender a importância da cultura, né? E daí, sobre esse ponto que você levantou em relação o porquê que a cultura não é uma prioridade, né? Eu acredito que tem uma dificuldade de se entender o que é cultura de fato, uma dificuldade de entender o papel que a cultura tem na sociedade e na vida das pessoas, né? E o porquê que a cultura é um direito também, porquê que ela também é tão importante quanto a moradia, a educação, a segurança alimentar e várias outras coisas, né? A cultura molda uma sociedade, a cultura é aquilo que tem a capacidade, de fato, moldar a perspectiva de uma sociedade, o pensamento, a inclusão, enfim. E tem a perspectiva e tem a condição também de trazer o outro, de trazer as pautas sociais, de trazer leveza, de trazer lazer, enfim. Então, se tem muito a noção, a ideia de que o essencial para a vida das pessoas é o trabalho, e apenas o trabalho, e viver para o trabalho. Então, você garante aquilo que é da subsistência física, e esquece do que a cultura alimenta não apenas a alma, no sentido romântico de dizer, mas ela alimenta a vida das pessoas também quando ela ajuda o direito do lazer, o direito do entretenimento, do descanso, mas também o direito de expressar aquilo que é o retrato das nossas vidas, né? A cultura também traz a tradição, também traz a inovação, também traz aquilo que as pessoas vivem, aquilo que as pessoas compartilham. E isso é muito importante quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, mas também quando a gente fala na saúde, quando a gente fala de saúde mental, que hoje é um grande problema na sociedade, a cultura tem um papel muito fundamental, muito, muito importante, né? Então, a cultura acaba sempre sendo o refúgio das pessoas quando se está mal, quando se está em um estado de sofrimento mental, quando se está mais vulnerável, enfim. Então, é preciso que a gente entenda que a cultura é intrínseca à nossa sociedade.
sociedade. E não ter recurso ou não ter condições de poder valorizar a cultura é uma escolha política. Ou é a permanência, a prevalência de uma cultura que exclui, ou é o acesso e a democratização de uma cultura que liberta, né? Então, nesse sentido, eu fiquei muito contente com a conversa ontem, né? A gente teve vários setores da cultura ali representados, assim como o pessoal das batalhas de rima também, e acredito que a gente conseguiu debater mais do que só o orçamento, mas do que esse setor quer daqui para frente também. São várias pautas, né? Do orçamento era uma pauta, mas tem várias situações, da biblioteca que não consegue abrir de tarde, dos editais de cultura, que tem uma dificuldade para se ter uma mudança, para se ter uma renovação, para que se tenha outros agentes culturais que consigam participar e consigam acessar esses espaços também. Enfim, então foi uma reunião muito produtiva, fiquei bem contente. O SATED, né, Paraná, ele faz parte aqui do coletivo de sindicatos e a gente tem acompanhado também toda a movimentação que eles têm realizado e eles colocam muito isso, né, que essa possibilidade de corte é algo que veio agora e chocou, porque já é um recurso que é limitado, mas as pautas são muito mais amplas, né, em relação ao movimento cultural. E você mencionou, né, a respeito das batalhas de rima. Nós tivemos aqui em Londrina, no último dia 28 de setembro, a segunda edição da Batalha Coroa de Ouro. O seu mandato, né, um dos apoiadores do evento, e você também é responsável, né, pela lei número 21.519, né, de 2023, que considera as batalhas de rima como patrimônio cultural do Paraná. Apesar, né, dos avanços, o movimento hip-hop ainda é alvo de muito preconceito e repressão, né, policial. Para você, quais os principais fatores que levam a este cenário de criminalização? Olha, dizer primeiro do meu orgulho, da minha alegria, né, da gente ter conseguido criar a lei que reconhece as batalhas de rima como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Paraná. E é uma lei que não apenas reconhece, mas também garante o direito das batalhas acontecerem nas praças públicas, nos espaços públicos, que as batalhas não sejam reprimidas, que elas sejam compreendidas como um movimento cultural, que é o que de fato elas são. E são muito fortes em Londrina, né? A cena de Londrina é uma das principais no Estado do Paraná, se não a principal. O campeão estadual de 2023 é de Londrina, né? Então, são 14 batalhas que acontecem na cidade, que acontecem diariamente, cotidianamente, né? Sempre é um movimento muito, muito forte. Mas, infelizmente, o hip-hop como um todo e também as batalhas ainda passam por um processo de criminalização, passam por um processo de preconceito mesmo, por aqueles que não conhecem a cultura, não conhecem as batalhas, mas não conseguem perceber o trabalho que é feito ali, né? Então, como aquilo ali também é um momento, é um espaço de promoção cultural, de convivência, de lazer, de experiência, mas também um espaço ali de discussão. E isso é muito importante para a nossa juventude, né? Mas, sobretudo, porque as batalhas não é aquela coisa bonitinha, quadradinha, certinha, no melhor espaço, no mais bonito, sabe? Enfim, as batalhas são periféricas, acontecem nas praças, acontecem nas ruas, acontecem com as pessoas que historicamente são marginalizadas e criminalizadas. Então, é uma cultura negra, é uma cultura periférica, é uma cultura de trabalhadores, é uma cultura de pessoas pobres, em sua grande maioria. E isso, infelizmente, contribui para essa criminalização. Mas as batalhas é um movimento muito sério, que merece muito reconhecimento e que movimenta a juventude, movimenta as pessoas, movimenta a economia também, movimenta ali a praça, movimenta o comércio que está na praça, torna o espaço mais seguro, porque toda vez que a gente tem um espaço público sendo ocupado pelas pessoas, sendo ocupado pela população, aquele espaço se torna mais seguro, aquele ambiente se torna mais produtivo, né? Então, é importante ter esse reconhecimento das batalhas. E o intuito, quando a gente construiu o projeto de lei e quando a gente aprovou, era justamente esse. Era justamente de conseguir valorizar, de reconhecer como é um movimento cultural e de garantir que, pouco a pouco, essa criminalização fosse acabando, fosse deixando de ser um preconceito da sociedade, né? Mas essa é uma luta já muito antiga do movimento hip-hop que nós queremos poder somar e contribuir de alguma maneira. Infelizmente, sozinhos a gente não consegue, mas eu acredito muito que o movimento, por si só, fala muito bem sobre aquilo que eles propõem para a sociedade. Bem, o Lugar de Fala, entrevistando a deputada estadual, Ana Júlia. Deputada, agora partindo para falar um pouco mais sobre educação especificamente, nós tivemos recentemente um parecer, né, da Comissão
de Justiça, Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, que deu um parecer favorável ao projeto do deputado Ricardo Arruda, do PL, que permite que o governador Ratinho Júnior implante o modelo cívico-militar em escolas integrais da rede estadual de ensino. O projeto foi apresentado no momento, né, que o Supremo Tribunal Federal julga a ADIM, né, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra a Lei Estadual 21.327, de 2022, que institui o modelo no Paraná. Você, né, se manifestou a respeito, falando que o projeto pode gerar insegurança jurídica e que mesmo antes da aprovação, a SED já tem se movimentado para fazer essa implementação. Você poderia explicar as principais consequências que observa em relação a essa medida? Olha, eu sei que esse é um tema bem polêmico e um tema que a posição majoritária, principalmente em Londrina, é a favor das escolas cívico-militares. Mas eu acredito que a gente sempre tem que trabalhar a gente tem que trabalhar com os fatos, com a realidade material, e também tem que trabalhar o campo da disputa mesmo, assim, da política. E eu entendo que esse é um tema que tenha disputa, porque existe um campo que acredita que os militares têm que estar em tudo, e existe um campo que acredita que os militares têm que estar preocupados com as pautas relacionadas à defesa, relacionadas à segurança pública. Agora, é importante a gente entender que esse projeto não fala de militares do Exército dentro das escolas. Não fala de escolas, de qualidade das escolas da Polícia Militar ou das escolas do Exército, das escolas militares mesmo. É um projeto que fala de escola cívico-militar. Ele tenta juntar dois modelos de educação, um modelo cívico e um modelo militar. A questão é que a LDB, a Lei de Bases e Diretrizes da Educação, e, portanto, uma lei feita pelo Congresso Nacional, onde apenas o Congresso Nacional tem competência para alterá-la e para mudá-la, estabelece que modelo de educação é colocado e estabelecido pela LDB, ou seja, competência do Congresso Nacional. Que os estados têm uma competência concorrente para legislar sobre educação, mas sobre a aplicação da educação nos estados, e não sobre o modelo, sobre as bases, sobre as diretrizes curricular. Então, vamos lá. Eu tenho um modelo de educação cívica, eu tenho um modelo de educação militar, que tem pedagogia própria, que tem estudo, que tem preparação para isso e que é constitucional, e eu tenho educação no modelo filantrópico. Esses são os modelos que a LDB abraça. O modelo cívico-militar é um modelo que nasce no governo do Bolsonaro, onde ele autoriza, através de um decreto que se cria as escolas cívico-militares, e os estados passam a criar, e existe daí um programa nacional também criando. Veja, isso não é um instrumento correto, não é um instrumento jurídico correto para se tratar das escolas cívico-militares. Se há uma vontade de que essas escolas façam parte do modelo de educação brasileira, elas precisam passar pelo aval do Congresso Nacional. Isso não foi feito no governo anterior. Então, quando o presidente Lula assume, ele revoga o decreto das escolas cívico-militares, e elas deixam de ter previsão normativa e previsão legal. Esse é o primeiro ponto, entender a estrutura da educação no Brasil. Daí vamos lá. No estado do Paraná, a proposta foi de 2020, foi implementada, enfim, e é feito nas escolas regulares, nas escolas comuns, digamos assim. E existia no projeto toda uma justificativa de quais escolas deveriam estar no programa, qual característica, qual perfil de escola, escolas em áreas de vulnerabilidade social, escolas com baixo índice de rendimento, enfim, uma série de coisas. Quando você olha a lista das escolas que foram militarizadas, poucas delas estão dentro do critério do próprio programa. Quando a lei começa a entrar em vigor, essa lei é questionada no Supremo Tribunal Federal através da ação direta de inconstitucionalidade 6791, se eu não me engano. Nessa ação, se questiona a constitucionalidade, né, uma ação, uma DI, sobre esse projeto de lei, sobre se ele está dentro do ordenamento jurídico ou não. Já existe um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, se posicionando contrária ao programa e colocando que o programa não está abraçado dentro do modelo constitucional de educação e dentro da LDB. Beleza. A questão é o seguinte: o estado do Paraná está implementado as escolas cívico-militares com muitos problemas, com pouca transparência e com pouco resultado prático
né? Então, assim, sendo a favor ou sendo contra, a gente precisa conseguir entender o que ela dá de retorno para a sociedade. E as escolas cívico-militares custam muito mais caro para a sociedade, dá pouco retorno, não são as escolas com melhores índices, com os maiores índices, não são as melhores escolas, e ela está ali colocando um profissional que não está capacitado para estar dentro do ambiente escolar, não está capacitado para aquele espaço. E daí é importante a gente entender. Veja, uma coisa é uma escola militar que tem uma pedagogia militar, que é preparada para aquilo e que todas as pessoas, todos os profissionais que trabalham nela passam por capacitação real para estar naquele espaço. Aprendem a lidar com o espaço de ensino, aprendizado e a lidar com os estudantes. São capacitados para dar aula, são capacitados para estarem ali gerindo aquele espaço. Outra coisa bem diferente é você pegar um policial militar que está na inativa, que está, portanto, afastado do seu trabalho cotidiano, afastado das ruas, sabe-se lá por qual motivo, seja porque está aposentado, seja porque recebeu uma advertência, seja porque foi afastado compulsoriamente, ele está afastado, ele não pode desenvolver mais, ele não está mais apto a fazer os trabalhos nas ruas. Ele não está mais apto para fazer o trabalho do qual ele é capacitado, né? E você coloca ele dentro de uma escola sem capacitação nenhuma, sem preparo nenhum, sem saber o que tem que fazer dentro daquele espaço. Veja, a polícia militar é uma polícia que ela é ostensiva. Então, ela é preparada e organizada, ela é treinada para lidar com o inimigo. E o inimigo, ele tá em todo canto. É esse o preparo da polícia militar. E dentro de uma escola, eu não consigo entender a lógica se o estudante não é inimigo, se a educação não é inimiga, se os professores não são inimigos, né? Então, nós temos um problema constitucional sobre o modelo de educação, nós temos um problema de que está sendo questionada a lei e a gente precisa, o máximo possível, batalhar e prezar pela segurança jurídica. Nós temos um problema de falta de transparência dessas escolas e de recursos mal aplicados. E nós temos inúmeras denúncias de abuso sexual, de assédio, de tortura, de violência dentro das escolas por parte desses militares. Veja, são todos os militares que são ruins? Não. São todos os policiais que não prestam, etc? Não. E não estou falando nem desses específicos, se esses policiais são bons ou ruins. Estou dizendo que eles não são capacitados para estar dentro das escolas. Estou dizendo que eles não foram capacitados e treinados para lidar com o estudante, para lidar com o adolescente de 16, 15, 17 anos. Entendeu? Eles não estão preparados para esse ambiente. Eles enxergam e eles são treinados para isso. O Estado treinou eles para enxergar qualquer pessoa como inimiga. Então ele está dentro de uma escola em alerta, em vigilância, reprimindo os estudantes. Essa que é a questão, porque foi para isso que ele foi preparado. E para um trabalho de segurança pública, é isso que precisa, né? Com muitas ressalvas, esse que precisa entre muitas ressalvas, mas é essa lógica. Agora, trazer isso para dentro da escola não é benéfico. Não é benéfico para os estudantes, não é benéfico para os professores, não traz um resultado bom para a população. Traz uma falsa sensação de segurança, mas não traz resultado. E é importante, quando a gente fala do bem público, que se tenha as medidas, se tenha resultado. Então, vamos lá. Nesse contexto todo, ele traz para as escolas de tempo integral. Veja, as escolas de tempo integral não são escolas regulares. Então, elas não estão dentro do projeto original. E o projeto original é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, porque só se pode mudar a legislação em relação a isso, um outro projeto de iniciativa do Poder Executivo. O Poder Executivo não quer tomar a iniciativa do projeto, então está aproveitando o que o deputado Ricardo Arruda propôs. Mas o governo não consegue dar os dados das escolas cívico-militares. E eles não dão retorno sobre as denúncias que nós temos, sobre os casos de violência, sobre os casos de abuso, sobre os casos de tortura que tem nas escolas cívico-militares. Daí pode dizer, mas tem problema em todas as escolas. Tem. Mas em algumas a gente tem bem mais. E se a gente tem uma escola com um policial lá dentro, com pretexto de segurança, que não está cumprindo, que ganha mais de um diretor de escola, o policial que está lá ganha mais que um diretor de escola, recebe abono salarial e recebe gratificação de função maior que a de um diretor de escola, maior que a de um professor, para não exercer aquilo que é o principal objetivo de uma escola, que é o processo de ensino-aprendizado, que é ensinar os nossos estudantes. Por que eu vou ampliar esse programa? É uma medida eleitoreira, é uma medida que na propaganda fica linda, mas na prática não
resolve. Na prática, não está melhorando a qualidade da educação dos nossos estudantes. Nós também, né, com muita frequência, solicitamos à Secretaria Estadual de Educação dados sobre essas denúncias, né, que ocorrem tanto por parte dos professores, mas também por parte dos estudantes em relação às escolas, né, cívico-militares, e a gente também não tem um retorno, né, a respeito disso. Eu tenho um requerimento que está parado desde o dia 7 de julho, que eu faço um questionamento sobre um caso de um estudante na Lapa que fez, inclusive, boletim de ocorrência, que alega ter sido torturado pelo policial militar na sua escola. E até hoje eu não tenho retorno sobre isso. 7 de julho. É muito grave, né? E tem estudos também que comprovam que a evasão dentro das escolas cívico-militares tem sido maior do que da de ensino regular, né? Muito por conta também dessas violências, né, que ocorrem. Deputada, passando agora para falar um pouco mais sobre uma pauta bem importante também, que é a violência política de gênero. Você foi alvo, né, de recentes episódios de violência política de gênero, inclusive, né, à época fizemos matéria, mas reforçando aqui que, né, nos solidarizamos, né, em relação a todos esses casos e repudiamos todas as formas, né, todas as formas de violência. E é sabido que este é um grande desafio, né, porque as mulheres representam cerca de 52% da população brasileira, mas ainda tem baixa presença na política, né? Atualmente, de 54 cadeiras da Alep, as mulheres ocupam apenas 10 e ainda assim é o maior número desde a fundação, né, da casa, em mais de 160 anos, né? Para você, quais medidas poderiam ser tomadas, então, para incentivar a entrada de mais mulheres na política e garantir a sua atuação, né? Olha, a gente tem já, através de muita luta das mulheres, a gente tem conseguido aumentar os espaços das mulheres, né? A gente tem conseguido aumentar a representatividade das mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Infelizmente, ainda há pouco. Infelizmente, ainda não é o suficiente. E aí, quando as mulheres ainda estão nesses espaços, elas sofrem inúmeras violências, em alguns momentos simbólicas, em alguns momentos escancaradas, mas em sua grande maioria violências de gênero na política, violências que impedem o pleno exercício do seu mandato parlamentar, do seu mandato eletivo, do papel que ela está ali desempenhando enquanto sujeito político, né? Infelizmente, o que aconteceu comigo não é novidade. Então, não é a primeira vez, não vai ser a última. Esse mesmo deputado já fez vários outros casos dentro da Assembleia Legislativa. Então, fez comigo, fez com a deputada Luciana, fez com a ministra Gleisi, fez com a deputada Babel, fez com a deputada Cristina, fez com a ministra Carmen Lúcia. Então, assim, não é uma simples divergência política. Então, quando ele perde o argumento, quando ele não sabe mais debater, ele tenta pessoalizar o debate e tenta marcar as figuras das deputadas. Ele não faz isso com os outros deputados, né? Então, ele não faz isso com o deputado Arilson, por exemplo, ele não faz isso com o deputado Antenor, ele não faz isso com o deputado Requião Filho, ele não faz isso com o deputado Goura, ele não faz isso com os outros deputados de oposição. E veja, nós temos mulheres ali que não são deputadas de oposição e já sofreram violência por parte desse deputado, né? Então, é muito, muito triste. E eu acredito que a gente precisa ter mecanismos para, de fato, coibir a violência política de gênero, mecanismos para cobrar, mecanismos para denunciar, mas mecanismos também que as casas legislativas, que os espaços de poder entendam que aquilo se trata de uma violência. E veja, eu acho que tem que agir da forma proporcional à gravidade daquilo que se fez. Então, eu não acho que o Arruda tenha que ser cassado pelo que ele fez comigo. Não acho que ele mereça uma suspensão das suas prerrogativas parlamentares do que ele fez comigo. Porque sou razoável, no sentido de que o mandato parlamentar é muito importante, a vontade popular é muito importante, ele foi eleito para estar ali, mas ele tem que respeitar as outras deputadas. Então ele merecia sim uma advertência da casa, para que isso não aconteça de novo. Só que não foi punido, não teve nem sequer uma advertência, que é a pena mínima do que eu pedi, para que ele aprenda a lidar, aprenda a não repetir a situação. Ele já repetiu 4 vezes depois disso, porque ele está muito confortável, ele pode cometer violência de gênero contra as mulheres, que nada acontece, e daí tenta relativizar com qualquer afronta que se tenha, qualquer discordância que se tem dele, e ele fala, agora é violência de gênero. E não é. Violência de gênero tem como identificar. Tem como identificar quando ele fala das roupas de uma mulher, tem como identificar quando ele fala do tom de voz, quando ele menospreza o trabalho, quando ele fala que ainda tá no DCE, que ainda não é deputada de verdade, que ainda é uma menina. Veja, é nítido quando é
uma questão de gênero e não apenas uma questão de divergência política, né? Eu nunca precisei ofendê-lo para além daquilo do que são os limites da liberdade parlamentar, né? Da prerrogativa parlamentar, sem ser no campo da política. E olha que eu divirjo muito dele, graças a Deus. Mas faço sempre isso dentro da política, enfim. Então, eu acredito que a gente precisa reconhecer que, sim, as mulheres estão em mais espaços de poder. E que bom que estão. Mas ainda não é o suficiente e as mulheres precisam ter condição de exercer esse espaço na plenitude. E, infelizmente, isso ainda não tem sido possível. Não tem sido possível porque a gente ainda sofre preconceito, a gente sofre com machismo, a gente sofre com violências de gênero. E a gente tem que ter mecanismos de atuação, mecanismos de punição, mas principalmente de dar visibilidade a esses casos. O Lugar de Fala de hoje, recebendo a deputada estadual Ana Júlia. Aproveito para convidar você novamente a se inscrever no nosso canal e também seguir o Instagram do Portal Verdade, portalverdade.oficial. Deputada, nós aqui, né, do Portal Verdade temos, né, como os idealizadores do projeto de comunicação o coletivo de sindicatos, que temos diversas categorias, né, com uma presença significativa de trabalhadores da iniciativa privada, mas, sobretudo, do funcionalismo público e, dentre o funcionalismo público, dos servidores estaduais, que a gente sabe que tem enfrentado um contexto muito difícil por diversos motivos. Então, né, o pessoal da APP, do Sindsaúde, entre outros, com pautas específicas dentre a categoria, mas existe uma comum, né, que é a questão da database e do arroxo, né, salarial que é enfrentado, que já soma aí 47% de defasagem salarial. E, inclusive, publicamos ontem, né, uma matéria em que o ratinho, né, para o próximo orçamento, apesar da previsão recorde, né, de orçamento para o próximo ano, não previu essa concessão desse direito, né, do reajuste inflacionário, deixando aí um calote histórico, né, para os servidores. E, por sua vez, também não tem dialogado, né, com a categoria. E cedendo ali o benefício, né, o reajuste para outras categorias, como o judiciário, por exemplo. Como que a bancada, né, de oposição, você enquanto membro, né, da bancada de oposição, como que tem se articulado as movimentações para tentar, né, reverter e tentar destravar essas tratativas e esse diálogo a respeito da defasagem salarial enfrentada pelos servidores? Uhum. Olha, primeiro colocar assim, como é triste quando a gente tem um governador que fala, não vou conversar com o sindicato, né? É triste porque, veja, o sindicato não está ali pelo sindicato, ele está ali porque ele representa uma categoria profissional e principalmente uma categoria que é composta por trabalhadores, por servidores do estado do Paraná. Então, quando ele fala não vou conversar com os sindicatos, ele está falando que ele não vai conversar com você, servidor. Ele está falando que ele não vai conversar com os trabalhadores, né? Então, primeiro colocar assim que isso é preocupante. Outro ponto é que, de fato, o estado do Paraná terá um superávit, né? E que bom que terá. E poderia, sim, pensar em alguma medida, trabalhar para não ter um impacto tão grande nesse arroxo salarial para os servidores. Poderia pensar em algum ajuste, poderia pensar nas correções, enfim, poderia pensar em resolver um pouco desse problema. Resolver por completo, de fato, é muito difícil sem causar um prejuízo aos cofres públicos, mas tem como resolver, tem como melhorar a situação. A questão é que é uma opção política que não se resolva. É uma opção política deixar que os servidores estejam com seus salários defasados, que estejam com poucas condições de trabalho. E veja, isso faz mal aos servidores? Ao indivíduo, ao servidor ali específico que está ali trabalhando? Com toda certeza. Mas principalmente faz mal para a sociedade como um todo. Porque o serviço que o servidor presta muda a vida de todos os cidadãos, muda a vida de todos os trabalhadores. Então, um servidor que está com o seu salário valorizado, que está melhor remunerado, que está mais motivado e incentivado a trabalhar, presta um melhor serviço no postinho de saúde, no hospital, na escola, na assistência social, na previdência, enfim. Então, veja, ele presta um melhor serviço para a população. Então, você prejudicar o serviço público, você achatar os salários, não é apenas ruim para aqueles servidores, é para toda a população como um todo. Então, eu vejo como uma falta de empatia com a população naquilo que a população precisa dos serviços públicos, porque daí é fácil simplesmente colocar que os serviços públicos estão ruins.
Mas claro que tá ruim, se tá faltando servidor, se tá faltando funcionário, se tá faltando valorização, se tá faltando condições decentes de trabalho para se ter. Então, eu entendo que na política você precisa saber o impacto que tem na vida daquela pessoa que é impactada diretamente, mas também da devolutiva para a sociedade. O que aquilo resolve e ajuda no contexto da sociedade como um todo. E a valorização salarial dos servidores ajuda e resolve a vida desse servidor e dessa família, e isso volta para o Estado através do poder de consumo, do poder de compra, mas principalmente da qualidade e a prestação de serviço público para o restante da população. Apenas na área da saúde, né, uma estimativa do Sindsaúde que faltam mais de 4 mil profissionais, né? Fora a questão da educação, que também é super grave, né, o que tem acontecido. Daí isso dá fila, isso dá falta de exame, falta de atendimento no postinho de saúde, falta de atendimento no hospital, falta de médico para atender as pessoas, gera inúmeros problemas. Sim. Bem, partindo então aqui para a nossa última pergunta, né? No ano de 2026, nós teremos novas eleições. Gostaria de saber, então, se você pretende, né, disputar a reeleição. E a gente já tem aqui alguns nomes também, né, se articulando para concorrer ao Palácio, né, do Iguaçu. Em sua avaliação, é possível, né, uma candidatura progressista, né, sair vitoriosa das urnas, né, considerando que há uma postura, né, do eleitorado mais paranaense a apoiar mais candidatos, né, à direita, extrema-direita, embora nós saibamos também que existe muita resistência, né, e para a gente não vir com esses discursos de uma história única, né, a respeito do Estado. Como que você avalia esse contexto? Olha, primeiro dizer que, nossa, eu já tô cansada só de pensar em 2026, de tanta coisa que vai ter pra fazer, mas principalmente de como será intenso, assim, a disputa eleitoral, a disputa política, né? Eu pretendo, sim, ser candidata à reeleição, tenho gostado do trabalho que a gente tá fazendo na Assembleia, né? Mas, por óbvio que isso precisa também de uma ampla discussão, de entender se o nosso trabalho está fazendo a diferença, se as pessoas que nos apoiam entendem que a gente tem que colocar o nome à disposição novamente, né? Mas isso a gente vai poder discutir melhor um pouco mais pra frente. Agora eu tô feliz em conseguir estar fazendo o trabalho que eu tô fazendo, em conseguir estar me dedicando na Assembleia, na CCJ, no plenário, em conseguir estar viajando, em conseguindo estar trabalhando com as demandas que muitas vezes são invisibilizadas dentro da Assembleia e para alguns setores da sociedade como um todo, né? E em relação ao governo do Estado, essa disputa pelo Palácio Iguaçu, olha, eu acredito que vai ser um contexto bem difícil, assim, né? O governador Ratinho Júnior tá super bem avaliado e sai com uma boa avaliação do governo, com contradições, né? Mas sai com uma boa avaliação do governo, mas ele não deixa ninguém que naturalmente é o seu sucessor. Você não tem uma pessoa que você olha e naturalmente esse é o sucessor do governador Ratinho Júnior. Hoje você olha e você não sabe quem que é o candidato do governador, né? Então, isso abre possibilidades para disputa e para ter vários nomes, né? Existem nomes que estão pontuando mais na pesquisa, outro menos, mas abre uma possibilidade se até lá o governador não conseguir fechar o seu grupo político numa candidatura em específico. Agora, em relação se tem chances de uma candidatura progressista ter um bom resultado, quem sabe ganhar, eu acho que depende muito da conjuntura, depende muito do momento político que for estar no ano que vem. Se repetir o que nós temos agora, eu concordo que é muito difícil ter uma candidatura progressista que saia vitoriosa. Não impossível, porque a política é a arte, inclusive, do possível, muitas vezes, né? A arte do construir para que as coisas se aconteçam. Agora, nós temos candidatos que estão pontuando bem nas pesquisas, né? Nós temos candidatos do próprio Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, o ex-deputado Enio Verri, que hoje é presidente da Itaipu, como também o deputado Requião Filho, né? Atualmente deputado e que tem ido super bem nas pesquisas e que eu acredito que possa ter um excelente resultado, e principalmente se a gente conseguir fazer uma aliança mais ampla, uma aliança progressista, com nomes mais progressistas, mas com nomes também que dialoguem com a social-democracia, né? Enfim, então, eu acredito que o Requião, por exemplo, é um nome que consegue fazer esse diálogo e que pode ter um bom resultado. Acredito que seria uma boa candidatura para o campo progressista, né? Existem outras candidaturas se articulando
algumas não terão firmes, ou que ainda estão vendo se vão sair, por onde vão sair, né? Tem um ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que tem colocado seu nome à disposição também. Dependendo do campo político que ele se articular, pode ser que seja o mais próximo que a gente tenha a uma candidatura progressista. Hoje, olhando assim para o cenário, pensando na importância de ter alianças, na importância de ter um cenário mais amplo, eu vejo com muito bons olhos e com muita alegria a candidatura do deputado Requião Filho, e acredito muito que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, possa construir isso com ele e várias outras lideranças, e que possa aí ajudar a formar também a chapa majoritária. Estaremos nessa cobertura também, né? Bem, o Lugar de Fala recebendo a deputada Ana Júlia. Deputada, agradeço imensamente a sua disponibilidade de falar conosco, também todas as contribuições. E passando agora para as suas considerações finais, né, algum elemento que você gostaria de pontuar a mais? Olha, Fran, na realidade só tenho a agradecer a todos que estão nos acompanhando, agradecer ao Portal Verdade, né, a esse espaço do Lugar de Fala, dizer que eu fico muito feliz, à disposição, o mandato, o nosso trabalho, e dizer que fico muito feliz mesmo de poder estar conhecendo agora pessoalmente esse espaço que eu sempre acompanhava pelas redes sociais. Nosso mandato fica à disposição de todo mundo, e sempre é bom lembrar que nós precisamos ocupar a política. Agradecendo, então, mais uma vez, muito obrigada. Agradecimento também ao coletivo de sindicatos, né, que é o idealizador do Portal Verdade. Convidando você mais uma vez, então, para se inscrever no canal aqui do YouTube e também seguir o Instagram do Portal Verdade no portalverdade.oficial.